Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-o e ungiu-o com perfume. Aqui nós temos algumas particularidades interessantes nesse texto. Primeiro, Jesus, ele não gostava de andar com a elite judaica. Ele não gostava. Um dia eu disse que Jesus era um marginal. E muitas pessoas, por desconhecerem a língua, me atacaram veementemente na internet, porque eles acharam que eu estava dizendo que Jesus era um marginal, no sentido de que Jesus era um ladrão. Não. Marginal no sentido que ele andava à margem do judaísmo. Por que você tem em São Paulo a marginal do Rio Pinheiros? Por que você tem em Campinas a marginal do Pissarrão? Porque ela margeia um rio. Então anda ao lado. Então eu disse isso e as pessoas me atacaram, porque não conhecem. Jesus, ele andava à margem do judaísmo. Ele não gostava de andar no estilo elitizado dos fariseus. E olha que Jesus era considerado por eles um rabino. Os rabinos naquela época, eles utilizavam os filactérios, que eram caixinhas de texto que eles amarravam muitas vezes na testa, vinha até o braço, e normalmente tinha nessas caixinhas o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só, e também trazia-se aquela ideia de que você deveria ensinar a palavra para o seu filho ao deitar-se, ao levantar-se, e eles andavam dessa forma, com roupas bonitas. O fariseu chegava, por exemplo, em um lugar desse daqui, ele já saía procurando onde era o melhor lugar, o lugar de destaque. E Jesus não gostava desse tipo de comportamento. Jesus era muito humilde. Diz a Bíblia que Jesus andava com pecadores, Jesus andava com cobradores de impostos, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com todo tipo de pessoas. E aí, irmãos, quando a gente pega o personagem Jesus, eu pelo menos consigo dimensionar como Jesus andava e anda. Veja, eu disse, como Jesus andava e anda longe da religião. Presta atenção nessa palavra aqui. Eu consigo dimensionar. Presta atenção nesse negócio aí, se ele está me filmando direito, irmão, faz favor. Eu consigo dimensionar como Jesus andava e anda longe da religião. Quem entendeu essa palavra? A religião ela é muito organizadinha. A religião ela é muito quadradinha. Na religião, se não for do jeito que os mestres fariseus modernos criaram,
você não vai ser salvo nunca. Na religião, se não for da maneira como eles organizaram, você é uma pessoa desprezada. E Jesus andava longe desse tipo de pensamento. Olha com quem Jesus andava. Publicanos, cobradores de impostos. Cobradores de impostos, irmãos, eram as pessoas mais odiadas pelos judeus. Sabe por quê? Porque eles eram judeus e cobravam impostos dos judeus para Roma. E os judeus odiavam Roma. Tanto é que a expectativa entre os vários messias que apareceram era de que chegasse um Messias, que no caso agora esse seria Jesus, e que acabasse com o reino, proclamasse uma revolução contra Roma e estabelecesse o reino de 1000 anos, o período milenar, prometido pelos profetas. Essa era a ideia que eles tinham. Sempre tiveram quando aparecia um determinado Messias. Mas Jesus, muito despretensioso, andava com os fariseus. Um dos seguidores dele era Mateus, que era cobrador de impostos. Outro que se tornou seguidor dele, mas não apóstolo, foi Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Então dá para você imaginar como os crentes olhavam para Jesus? Você já imaginou? Pega essa elite religiosa de hoje, e aí pega um pastor, que às vezes eu vejo certos pastores sendo muito criticados na internet, porque não gostam muito de aderir ao sistema religioso como ele é. Aí você pega um pastor desse, e esse pastor, ele está vestido de bermudão, está vestido de camiseta, e está sentado, de repente, lá na Cracolândia, conversando com um cidadão. Como você acha que os religiosos o encarariam? Tá vendo? É pastor, hein? É pastor. Esse era o olhar para Jesus. Então, irmãos, a gente precisa entender que quando Jesus ele estava na terra, ele tinha alguns adágios interessantes, e entre eles ele dizia assim: olha, eu não vim para quem está bom, eu vim para quem está doente. Eu não quero saber de gente sã. Então o primeiro ponto que eu quero deixar para você hoje: se você acha que você está muito são, você não precisa de Jesus. Quem precisa de Jesus é quem se sente um publicano. Quem precisa de Jesus é quem se sente um pecador. Quem vem buscar Jesus é quem precisa de alívio na alma. Venham a mim todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Eu sou de temperamento brando e humilde de coração, e vocês acharão revigoramento para a alma de vocês. Esse era o Jesus. Mas ele é convidado e ele vai na casa do fariseu, que é uma outra característica interessante de Jesus. Jesus não tinha preconceito, tipo, com fariseu eu não ando. Com fariseu eu não ando. Eu já ouvi pastor dizendo: não, se for para sentar em uma mesma mesa com um político eu não sento, porque eu posso ser confundido. Já ouvi dizer isso. Jesus sentava-se, irmão, com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus
nunca trabalhou com rótulos, diferente da religião. A religião trabalha com rótulo. A religião trabalha com status. E Jesus trabalhava com almas. Essa era a grande diferença de Jesus. Jesus não estava preocupado com o rótulo daquele homem, se ele era fariseu ou não. Ele foi convidado para jantar e ele vai. Ele reclinou-se à mesa, naquela época não era igual hoje, né? Naquela época era mais legal, era mais tranquilo. Até hoje em Israel é assim, né? Tem locais que você chega que ainda conservam essa cultura, né? Você tinha uma espécie de um divã, né? Próximo à mesa. Então você deitava, encostava a cabeça lá e ia comendo. Devagarzinho, tinha o servo que ia trazendo. Jesus chega lá, se recosta, tranquilo. Então você tem aí a seguinte impressão. Você tem a seguinte impressão. Você deitado em uma cama, com os pés para fora. Essa é a cena que Jesus está, tá? Claro que não era uma cama, como eu disse, era uma espécie de divã, com o local onde ele recostava as costas e onde ele esticava as pernas. E Jesus está lá nesse local. De repente, quem chega? Diz a Bíblia que é uma pecadora. Aqui tem um fator interessante, irmãos. Fariseu e pecador se davam bem? Não. Então essa mulher, ela não foi bem-vinda lá na casa do fariseu, do Simão. Ela deve ter cortado um 12 para conseguir entrar. Porque com os guardas da casa, é claro que ela não conseguiria entrar. Ela era uma pecadora. Fariseu e pecador, irmão, era uma distância diametral. Um era polo sul e outro era polo norte. Eles faziam de tudo. O pecador está naquela rua, o fariseu passava na de trás. Então imagine o quanto essa mulher deve ter se esforçado para entrar lá. Mas por fim ela conseguiu. E ela entrou. Diz a Bíblia que ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Era um perfume muito caro. E sendo ela uma pecadora, ela era uma prostituta, e a palavra que Strong usa no seu dicionário bíblico para este caso aqui, não era simplesmente uma questão de prostituição. Strong usa a palavra que aplicava-se a uma pessoa iníqua. Era uma pessoa considerada dentro dos moldes do Novo Testamento como iníqua. Ela ia além de uma simples prostituta. Talvez ela estivesse envolvida com outros atos também. Mas diz a Bíblia que ela trouxe esse frasco de alabastro com perfume, algo muito caro. E o 38 nos diz: e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. Irmão, imagine então que cena, que ao mesmo tempo que nós olhamos ela hoje, é uma cena impressionante, era também uma cena escandalosa. Para nós, impressionante, porque nós sabemos quem era Jesus. Para eles, uma cena escandalosa, porque ali estava aquele fariseu e mais alguns amigos dele que também eram fariseus. Então você imagine como é que eles olharam para aquela mulher.
Sabe o que eu quero começar dizendo para você? Eu quero começar dizendo para você que tem alguém que olha além da sua aparência. Tem alguém que olha dentro de você, apesar dos seus pecados e apesar de você. E esse alguém é o Senhor Jesus. Ele olhou para aquela mulher, não se sentiu constrangido, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, que ele sabia quem era a mulher. Segundo, havia um costume. Quando alguém chegava na casa de outrem, este alguém que o recebeu, o anfitrião, colocava um dos seus servos para lavar os pés daquela pessoa. E isso não ocorreu com Jesus. Mas a mulher chorava muito, beijava os pés de Jesus e ungiu os pés dele com perfume. 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha só que interessante, irmãos. Essa palavra aqui, saberiam quem nele está tocando, ela vai muito além daquilo que nós pensamos. Essa palavra, ela demonstra que aquela mulher estava tocando em Jesus com carinho. Aquela mulher estava tocando em Jesus com amor. Embora ela não se sentisse digna. Já parou quantos de nós, diante dos nossos pecados, não nos sentimos dignos? E tem crente que eu já tratei que diz: ai, pastor, não me sinto digno nem para orar. Levanta a cabeça, crente. Levanta a cabeça. Você é digno porque você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Não importa quais sejam os seus pecados. Essa mulher, ela não tinha nem consciência do que eu estou pregando. Mas ela sabia em quem ela estava tocando. E ela sabia que ao tocar em Jesus, ela poderia ser purificada do seu pecado, como você foi hoje ao tomar a ceia do Senhor. E o Simão, ele está falando consigo mesmo. É o tipo do cara que é hipócrita. Ele fala consigo mesmo. Esse cara aí, sei não, hein? Esse cara aí fala que é pastor, mas eu passei ali no bar e vi ele sentado, hein? Sei não, hein? Cuidado com esse tipo de gente. Já parou para pensar como a religião é podre? Isso é religião, irmão. Na religião você só aprende a julgar. Se você estivesse aqui, você tomaria o lado de Jesus ou o lado de Simão? Sendo um religioso. Quem tomaria o lado de Simão? Levanta a mão. Eu também. Ué, nós somos cristãos, somos evangélicos. Como é que pode agora, sabe, uma prostituta fazendo carinho nos pés dele, beijando os pés dele, secando os pés dele com o cabelo? Isso é religião, irmão. Mas Jesus olha assim, ele fala assim para o Simão no 40. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a te dizer.
Dize, mestre, disse ele. Jesus é fantástico, irmãos. É por isso que o Augusto Cury, né? Ele escreveu vários livros depois que ele se converteu. E ele fala que ele era ateu, né? Mas ele como psicólogo, depois que começou a estudar a vida de Jesus, ele escreve sobre Jesus, indicando que é impossível você não acreditar que um homem como esse existiu. Ele ficou impactado por estudar a vida de Jesus. E aí, irmãos, Jesus ele é simplesmente fantástico. Ele não sai assim, ralhando que nem eu. Não. Ele sabia o que o Simão estava pensando. Mas Jesus ele vai ensinar o Simão. Se somos nós que tivéssemos esse poder de saber o que o outro está pensando, já parou para pensar, irmão? Você tem esse poder de saber o que o cara está pensando. Ô, irmão, você está pensando em sair de mim por quê, então? Você está achando que você é quem aqui, rapaz? Jesus não. Jesus era Deus. É Deus. E Jesus sabia o que o Simão estava pensando, irmãos. E aí, o texto nos diz assim, dize, mestre. Aí Jesus prossegue. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. O credor aqui, irmãos, eu já vou explicando a parábola já para você entender. O credor aqui é Deus. O credor aqui é Deus, tá? Então tem irmão aqui, nesse culto hoje, e tem irmão que está me assistindo pela internet, que deve 50 denários para Deus. Significa que você é um camarada que pecou menos. Mas tem irmão aqui que deve 500 denários para Deus. E tem irmão aí que está me assistindo que deve também. Se a gente for colocar isso em valor financeiro, nós podemos dizer que se Deus tivesse que aprovar, ele aprovaria quem? Quem deve mais ou quem deve menos? Quem deve menos. Então fica desse lado aqui só quem deve menos. Irmão, mas Deus é sabido demais. Eu acho interessante como Deus é sabido. O Paulo, ele diz assim que Deus, Romanos 3, Deus encerrou ou colocou todas as coisas, todos os seres humanos, debaixo do pecado. Sabe para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Naquele grande dia, que todos seremos julgados, seja no primeiro julgamento, seja no segundo, sabe o que o irmão tem que fazer? Quem sabe o que tem que fazer no dia que você é julgado por Jesus? Vamos ver, levanta a mão, quem sabe o que tem que fazer? Levanta a mão. Bom, o Johnny eu acho que sabe. O que você acha que é, varão? Exatamente, irmão. Fica quietinho. Não abre a boca para falar nada. Quando chegar a sua vez de ser julgado, você olha para Jesus assim. Sabe cara de cachorro que está com a barriga cheia, mas ele ainda quer um pedaço de carne? Ele fica assim olhando assim, ó. Que você fica com dó, você morre de dó dele e dá um pedaço de carne para ele. Sabe? Essa cara aí que você tem que fazer quando você for ser julgado por Jesus. Chega lá, irmão, olha assim para Jesus. Aí Jesus fala assim, fala alguma coisa aí para mim. Aí você fala, senhor, não tem nada para falar. Para ser franco, a única coisa que eu sei dizer é que eu sou pecador. Só isso aí. Aí o senhor resolve o que eu vou ter que fazer. É só o que você pode fazer, irmão. Se você deve 50, você não consegue se justificar. Se você deve 500, você não consegue se justificar. E aí, o texto continua dizendo assim.
Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Quem o amará mais? Você tem como pagar? Você deve 50, mas você tem como pagar? Para Deus? Ou se você deve 500, você pecou mais. Tem hora que o seu pecado ainda te atormenta. Mas você tem como pagar? Não tem, irmão. Mas diz a Bíblia que ele perdoou a dívida de ambos. Perdoou a dívida dos dois. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? Isso significa que se você não entendeu a salvação pela graça, você vai continuar sendo um crente miserável, tentando fazer para Deus gostar um pouquinho mais de você. É a graça de Deus. Um devia 500, outro devia 50. Deus sabe quem é você. Deus sabe o seu coração. Essa mulher, ela era iníqua, segundo a palavra do texto que aparece. Aí Jesus pergunta assim: qual deles o amará mais? Qual dos dois você acha que vai amar mais a Deus? O que foi pouco perdoado ou o que foi muito perdoado? É a pergunta de Jesus para Simão. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, o segredo para você ter seus pecados perdoados. Alguém entendeu? Alguém conseguiu captar no texto qual é o segredo para você ter seu pecado perdoado? Quem conseguiu captar aí no texto? Quem conseguiu? Eduardo? Fé, mas tem uma palavra antes. Arrependimento, amor. Amor. O amor. Olha aqui, ó. Ela foi, 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Relacionamento com Deus que eu tenho ensinado com vocês. Quanto mais você ama a Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais Jesus te conhece, mais Jesus te perdoa. Mas aquele que foi pouco perdoado foi porque amou pouco. Então, irmão, o amor é a essência do cristianismo. O amor é a essência do cristianismo. Embora aquela mulher tivesse muitos pecados, fosse classificada como iníqua pelos fariseus,
perante Jesus, ela teve todos os seus pecados perdoados. Você já pensou se a religião ensinasse isso? Já pensou? Irmãos, sabe por que eu ensino isso para vocês? Porque você precisa ter liberdade de servir a Cristo, mesmo diante dos seus pecados que não são fáceis. Você já tem uma vida complicada, difícil, e aí você ainda fica se martirizando porque você errou. Não, irmão. Substitua isso pelo amor. Substitua pelo amor ao próximo. Substitua isso pelo amor a Cristo. Pense nessa mulher, sabe? Faça isso. Lave os pés de Cristo. Chore diante de Cristo. Seque os pés de Cristo. Ame mais a Cristo. Esqueça um pouquinho a secularidade. Se apega mais a Ele. E todos os seus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Irmão, não importa qual seja o seu problema. Não importa quais sejam os seus erros. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não importa quais sejam. Aprende isso. Vive com a graça de Deus. Às vezes é difícil. Às vezes você até erra de novo. Mas quando isso acontecer, o Espírito Santo sabe ler o seu coração. E sabe que muitas vezes você errou devido à falha humana, devido à fraqueza. Não é porque você era iníquo ou não. Se Deus perdoou até aquela mulher iníqua, você acha que Ele não vai perdoar você, que tem procurado servi-lo? Não pelas obras, porque por obras ninguém vai ser declarado justo, mas pela fé no sangue do Filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos da internet. Deus abençoe. Espero que essa mensagem tenha sido bênção a você que está mergulhado em problemas, a você que está mergulhado em pecados, você que perdeu a dimensão da vida. Espero que essa palavra seja para você, que você se recupere a partir de se apegar com o Filho de Deus. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro, domingo que vem. Fiquem na paz de Jesus.